Eu falei com o pastor Luiz, durante essa semana, e quando foi quarta-feira, hoje é quinta, não. Quando foi terça, no final da tarde em diante, o pastor de quarta tinha cancelado comigo. O pastor Luiz disse assim para mim: pastor, a gente adia e depois eu falo com a igreja, a gente começa de novo. Mas eu aprendi uma coisa, que quando a gente começa uma coisa, é melhor a gente ir até o fim. E eu disse: Deus, ainda que seja para ir só na quinta-feira, eu vou. E eu decidi vir. Falei: Deus, eu vou. E eu quero dizer que Deus recompensa essas coisas. Não, estou falando, quero que você entenda uma coisa: tudo que você faz prontamente, eu fiz, Senhor, custe o que custar, eu vou. Eu fui ontem, eu vim ontem, falei: Senhor, eu vou. Fui com o Cacau ontem numa igreja, foi na Pacentar de Queimados, e ele disse: vamos lá comigo. E eu fui com ele. Ele disse assim: ministra no meu lugar. E eu ministrei. Ele fez o louvor e eu ministrei. Resumindo a história, o pastor abençoou tanto eu quanto ele. Eu estou aqui hoje, e aqui ainda no caminho, eu dizia para o pastor que o tio do Cacá fechou comigo uma igreja para amanhã, que é na dele. Mas eu viria nem que fosse para vir só daqui. Eu falei: Senhor, eu vou, nem que for para ir só lá, porque eu assumi um compromisso com aquele povo, e não é por causa de uma agenda, por causa de duas agendas que eu vou deixar de ir. Então eu tenho levado a sério esse trabalho. Não é um trabalho que traz ibope, não é um trabalho que tem igual José, igual Abapai, que é um trabalho, mas hoje eu vejo quanto isso é necessário, quanto isso hoje é preciso. Quem não estava aqui semana passada, nós falamos um pouco, hoje a gente vai continuar. Mas só o pastor também não estava, talvez tinha mais alguém aqui hoje que não estava aqui semana passada. Eu disse que muitos de nós, eu quero me colocar junto com você, somos iguais a Lázaro. Após morrer, Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava vivo, mas porém estava cheio de atadura, tanto nos pés quanto nas mãos e também no rosto. E nós falamos um pouquinho disso na semana passada, e eu falei dessa necessidade. Pastor, não, quando a gente aceita Jesus, tudo novo se faz. Eu entendo que a Bíblia diz tudo novo, mas a gente tem muita coisa para ser tratado. Ainda brinquei e disse: se você já estiver completamente curado, faça um seguro de vida para sua família. Deus a qualquer momento vai te levar da terra. Nós estamos aqui na Bíblia, nós somos transformados de glória em glória. Somos salvos, estamos salvos, não acredito que uma vez salvo para sempre, não acredito nisso. A Bíblia nos fala para guardar, guardar a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. Eu creio que nós estamos nesse caminho de cura. Nós falamos sobre muitas coisas na quinta-feira passada, e hoje eu quero continuar no lugar que é onde a gente parou. Lógico que eu não vou falar tudo que a gente falou, mas eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia comigo em Provérbios 30, foi onde a gente parou. Para a semana que vem eu quero convidar você a preparar o seu coração, convidar alguém para estar aqui, de verdade. Talvez a aula mais forte que eu acho, a aula sobre orgulho. Então eu queria convidar você, tá bom? E antes de você achar que você não tem raiz de orgulho, quero desafiar você a estar aqui na próxima quinta. Nós vamos começar a criar esse caminho hoje. Vamos repetir o finalzinho daquilo que a gente falou, tá bom? Provérbios 30, de 11 a 14. Vamos falar sobre 4 gerações. Está aí na sua Bíblia. Provérbios 30, de 11 a 14, diz assim: daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Ai daqueles que são puros aos seus próprios olhos e jamais foram lavados a sua imundícia. Daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Daqueles cujos dentes são como espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Só o versículo 15, por curiosidade: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dada. Tudo que nós vamos falar hoje acaba terminando nesse espírito. Em pessoas feridas na alma são verdadeiros sepulcros caiados, num sentido não de estar vazia por dentro, mas num sentido de miséria. Me dá, é o famoso Dadá. Ele só vem para a igreja para pedir,
ele só serve a Deus em troca de alguma coisa. Nós vamos ver o porquê. O versículo 15 só vem depois do 11, do 12, do 13 e do 14. Nós falamos da primeira geração rapidamente na semana passada. Hoje eu quero falar das quatro. Dos quatro, daqueles. Melhor se colocasse ai, né? Ai daqueles, mas está A, né? H-A. Eu queria... Me atacando o renite. Também tem essas frescuras de... A minha avó da roça fala que renite é coisa de gente rico. De gente que mora na cidade grande. Na roça não tem essas coisas. É que o ar lá também é mais puro, né, irmão? Então tem uma grande diferença disso. Mas eu queria falar um pouquinho. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Como é um seminário sobre ataduras da alma, nós vamos falar um pouquinho dessas coisas. A primeira geração está em Provérbios 30, 11. Há daqueles que amaldiçoam seu pai e a sua mãe. Eu lembro que eu também comentei que Deus habita no meio dos louvores, amém? Mas existem demônios que habitam nas feridas. Segundo Reis 1:6 diz que essa entidade se chama Baal-zebub, o deus de Ecrom, que se nada mais é do que o deus das moscas. Moscas só tem onde tem ferida, onde tem algo morto. Então esse deus chamado Baal-zebub é o deus de Ecrom, e ele habita no meio das moscas, transferindo o deus das moscas. Então assim como Deus habita no meio dos louvores, os demônios também habitam no meio das feridas. E o diabo é especialista em pegar pessoas feridas. Nós vamos falar sobre esse ciclo hoje. Pessoas que não viveram um ciclo como Deus determinou, desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Como ela foi muito ferida, ela então agora começa a ser alguém que fere. Alguém começa a ferir identidade, começa a ferir pessoas. E o demônio, existem demônios que se alimentam disso, de pessoas feridas que começam a ferir. Então vira um ciclo sem fim. E esse talvez seja o mal do Brasil. Estamos num ciclo que parece que nunca vai ter fim, um ciclo de roubo, um ciclo de tantas e tantas coisas. Pessoas feridas, pessoas com problemas na alma, certamente também vai ferir pessoas. Nós falamos um pouquinho, nós vamos repetir algumas coisas do finalzinho da última quinta-feira. Pastor, qual é o primeiro ciclo de ferida? É dos filhos. Uma geração de filhos e de pais que acabam ferindo um ao outro. Isso vai virar algo sem fim. A ira dos pais alimentando a rebelião dos filhos. Esse é o processo da abertura de uma ferida, podendo se tornar um ciclo interminável. E isso nada mais é do que um convite para rebelião. É quando pais ferem filhos, e essa ferida no filho vai virar um ciclo que nunca vai ter fim. O meu pai e o meu avô morreu, e meu pai, ele acha que ele perdoou, mas pelas palavras dele eu sinto que o perdão ainda não foi sincero. Isso virou-se um ciclo. E ele então reproduziu muita coisa do meu avô. Uma das coisas que meu pai mais odiava no meu avô, às vezes eu vejo ele repetindo as mesmas coisas. Então por quê, pastor? Exatamente isso. Um pai fere um filho ainda quando criança. Eu me lembro de palavrões que meu pai falou, que meu avô falou para ele. Um deles que não é palavrão, mas que dá para falar aqui é: você nunca vai ser nada na sua vida. Isso marcou tanto meu pai, quando ele falava aquilo, a voz dele embargava. Quem se alimentava desse ciclo de feridas, pastor? São demônios, que certamente meu avô também foi ferido pelo pai dele. O meu pai sempre fala isso: se o meu pai era assim, você imagina como era o meu avô. Então esse é um círculo que o diabo, são demônios que se alimentam disso. É filhos sendo feridos pelos pais, automaticamente mais tarde serão pais que também irão ferir os seus filhos. Isso nada mais é do que um convite para a rebelião. Esta geração é denunciada. Como que ela é denunciada? Por uma grande onda de destruição de famílias. Hoje então nós vivemos o que acontece hoje no Brasil. Talvez se você ouvir a história do seu pai, né, talvez aqui pessoas um pouco mais experientes ainda podem falar dos seus avós, né, talvez tiveram um pouco de contato. Você vai ver como o relacionamento familiar era frio. Isso quando não era manchado por feridas. Se hoje nós tentamos ser um pouquinho melhores, o meu avô, pelo que o meu pai fala, não o meu bisavô, meu avô eu ainda convivi um pouco com ele, mas o meu bisavô, pelo aquilo que o meu pai fala dele, da parte de pai, da parte de mãe, ele fala que foi um doce de pessoa, mas da parte de pai eu imagino que deveria ser um homem muito carrasco. Para o meu avô falar certas coisas que falava para o meu pai, que meu pai falou para mim, que eu não vou repetir aqui, certamente ele viveu isso na sua infância. Então isso que eu estou falando para você é que o demônio é especialista em fazer isso, porque diz aqui no versículo 11:
Ai daqueles que amaldiçoam o seu pai. Meu irmão, se a Bíblia manda nós honrarmos os nossos pais, imagina o inverso disso. Imagina um filho que se levanta para amaldiçoar o seu pai. O quanto isso vai acarretar na sua vida. Eu imagino quantas vezes o meu pai, talvez numa hora de nervoso, foi dormir e amaldiçoou a vida do meu pai. Eu me lembro do meu pai falando: eu queria que o meu pai morresse. Isso, quem vai viver debaixo disso, pastor? São demônios. E muitas vezes nos dias de hoje, pessoas ainda reproduzem a mesma coisa, porque foram feridas pelos seus pais na sua infância. Não estou nem falando da questão de abuso sexual, estou falando de ferida talvez na sua identidade, uma palavra de maldição que foi liberada. E muitos filhos hoje não têm prazer em conviver com seu pai ou com a sua mãe. Por quê? Porque foram feridas, foram marcadas. É um ciclo que parece que não tem fim, mas Deus nos escolheu para pôr fim em tudo isso, e os nossos filhos não vão viver nada disso se Jesus não voltar, amém? Deus quer marcar uma geração. Deus não está preocupado somente em abençoar você, Deus quer mudar a história da sua geração. E eu profetizo que a minha filha vai voar muito mais longe do que eu, vai muito mais longe do que eu. Por quê? Porque ela não vai viver certos traumas, amém? Eu não vou conseguir ser o melhor pai, mas eu vou ser um pouco melhor. Olha que meu pai foi um pai muito bom para mim, como pai foi excelente. Lógico, não fez muita coisa porque eu também não conhecia, não entendia. Meu pai não era cristão, então tem muita coisa que ele não fez. Mas meu pai nunca me amaldiçoou, meu pai nunca falou certas coisas para mim que o meu pai dele falou. Então, mas agora Deus realmente interferiu na minha geração. Eu quero que você entenda, há uma interferência de Deus em gerações. Eu acredito, meu irmão, assim, com muita certeza, que se nós realmente vivermos a palavra de Deus na sua simplicidade, nós viveremos um mundo muito melhor amanhã. Não porque a política vai ser boa, mas porque pais vão se levantar e vão se converter nos seus filhos, e os filhos vão se converter aos seus pais. Nós construiremos assim uma sociedade muito mais forte para a glória do nome de Jesus, amém? O que levaria os filhos a amaldiçoar os pais? Como pode Provérbios 30:11, filhos que amaldiçoam o seu pai? O que levaria um filho a amaldiçoar os seus pais? Falhas na paternidade. Quando um pai, como viveu o meu pai com o avô dele, melhor, com o meu avô viveu com o pai dele, uma falha na paternidade. A Bíblia fala isso no versículo, Colossenses 3:21, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Em outras traduções diz, pais, não desanime os seus filhos por causa das suas críticas, ou não irritem os seus filhos por causa das suas observações. Pai, toma cuidado, porque talvez o seu zelo extremo vai provocar uma ira no coração do seu filho, a ponto dele te amaldiçoar um dia e sofrer a consequência desse ato de, vou falar amaldiçoamento, ia ficar estranho, né, irmão? Dele amaldiçoar o seu pai. Quando o filho se levanta para amaldiçoar o seu pai, ele também vai sofrer a consequência de uma quebra de princípio, aonde ele deveria honrar, ele acaba amaldiçoando. Assim como o pai viver uma consequência, o filho também viver uma consequência, amém? É uma bem aula mesmo. A brecha nas gerações entre pais e filhos. Falei rapidamente sobre isso que eu estava terminando. Hoje dá para a gente gastar um tempinho. É quando um pai, ele não entra no mundo do filho. Ele não se adequa ao mundo do filho. Você tem que entender, pai, que as gerações mudou. Olha, se eu hoje já tenho dificuldade em entender a cabeça de adolescente, imagina o meu pai hoje, para entender um neto. A minha filha pega um tablet e fica brincando. Ela quer um tablet de aniversário. O aniversário dela é agora, dia 11 de maio. A minha irmã já falou que vai dar um tablet para ela. Ela quer um tablet a qualquer custo. Ela quer 2 presentes, um tablet e uma casa da árvore. Já sabe o que quer. O aniversário nem chegou, já sabe. Eu quero isso e isso, pai. É isso que eu quero. E não adianta você falar, não, mas as crianças, irmão, o mundo hoje está moderno. O meu pai falava que as crianças antigamente nasciam de olho fechado, hoje as crianças já nascem quase falando. Então as coisas estão se modernizando e nós temos que dar um jeito de pelo menos entender um pouquinho, para não haver um buraco entre gerações, para que não haja um buraco, pai, entre você e o seu filho. Sabe que quando ele vier falar com você, pai, hoje eu aprendi isso lá na escola, você saber pelo menos um pouquinho para que você consiga dialogar com o seu filho, para que seu filho tenha prazer de conviver com você. Estou falando com pai, mas entenda o pais, né? Falando de pais, pai e mãe. Dá para entender isso? Temos que tomar cuidado com isso, desse buraco entre gerações. Lógico, eu nasci, os mais antigos aí, nasceu no outro século, no outro milênio.
Imagina quando minha filha entender de idade e falar: pai, quando você nasceu? Eu falar em 1978, falando: nossa, meu pai é de outro século, de outro menino, ela nasceu em 2010. Falar: meu Deus, meu pai é muito velho. Se eu já achava isso do meu pai, que nasceu em 1955, imagina o que a minha filha não vai achar de mim. O milênio virou, o século virou e ela nasceu. Só que eu não vou poder deixar haver um buraco entre eu e ela. O nosso diálogo tem que ser algo, sabe, agradável, tanto para mim, quanto também para ela. Por quê? Porque existem demônios que se aproveitam desse buraco de gerações. Um demônio que vem no meio disso: olha, tá vendo, seu pai não te dá bola, deixa eu te ensinar, entra aqui nesse site. São demônios especialistas em fazer os nossos filhos trilharem caminhos que nós não queremos entender um pouquinho. Essa brecha de gerações, eu comentei rapidamente também. Qual é o demônio que se alimenta disso, pastor? É um demônio chamado Moloque. Nós falamos sobre isso aqui rapidamente. E eu disse: toma muito cuidado quando você chama o seu filho de moleque, tá bom? Moleque nada mais é do que uma tradução em português de Moloque. Por isso que quem mora na rua é chamado de moleque. Moloque era uma entidade que recebia sacrifício de criança. Era uma boca aberta de uma imagem, onde as crianças tinham uma fornalha muito quente, e as crianças eram jogadas lá dentro para serem queimadas vivas. Eram como oferta a esse Deus chamado Moloque. Quando você chama o seu filho de moleque, você está dizendo: eu te ofereço a Moloque. É isso que você está dizendo. Você está consagrando ele a uma entidade, a uma legalidade no seu linguajar. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Quando você chama o seu filho de moleque, você está dizendo: meu filho é filho de Moloque. Toma cuidado com as suas palavras. A tua palavra tem poder. Amém? Quando Jesus passou por uma figueira e disse: ninguém jamais coma fruto de ti, Jesus estava querendo ensinar: está vendo? As suas palavras têm poder. O sábio disse que o poder da vida e da morte está na língua. Toma muito cuidado com aquilo que você fala. Moloque se alimentava do sangue dos filhos. Ele é responsável por essa confusão de diálogo entre pais e filhos, tirando os filhos de casa e fazendo esses filhos se tornarem moleques de rua. Há muitas crianças que têm mais prazer de estar na rua do que estar dentro de casa. Porque muitas vezes dentro da sua casa não há diálogo, não há comunicação. E quem se alimenta dessa brecha é essa entidade chamada Moloque. Vai desenvolver assim então rebelião. Disse aqui: rebelião nada mais é do que um pedido de amor. O efeito colateral desse processo de pais e filhos que não têm diálogo termina numa palavra-chave que gera rebelião, e rebelião vai gerar carência. Por isso nós lemos o 15. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Essa carência, essa coisa de querer muito, me dá. Pessoas que têm essa dependência, que sempre espera algo de alguém. Se você vasculhar, se você for a fundo, você vai ver aí uma falha de paternidade. Porque essa geração, essa coisa de dar, essa carência que parece que não tem fim, vem de uma falha de paternidade. A carência vai destruir a visão, distorcendo a personalidade, produzindo um saldo devedor emocional. Saldo esse como esse: baixa autoestima, ausência de frutificação, insatisfação crônica. Ou seja, essa pessoa nunca será satisfeita. Aonde está isso, pastor? Versículo 16. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Resumindo, um linguajar simples, é uma carência tão profunda, que ela vai viver uma insatisfação crônica. Ela nunca vai se satisfazer com nada, nunca. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia que é um fogo que não se consome, e uma terra que nunca se farta de água. Está se referindo a essas 4 gerações. Tudo isso eu passei da outra semana. Hoje eu gastei um pouquinho mais de tempo, mas eu queria gastar um tempinho com você nas 3 próximas gerações. Estamos falando sobre ataduras da alma. Tudo isso começa desde o nascimento até chegar à fase adulta. Muitos de nós hoje somos doentes emocionais porque não tivemos bons pais. Quando falo bom pai, não estou dizendo aquele que põe comida, estou dizendo um pai que abraça, estou dizendo de um pai, de uma mãe que cumpre o seu ofício. Uma das coisas mais sagradas que Deus instituiu foi a família. Deus, quando pensou em igreja, não pensou em prédio, Deus pensou em famílias. Famílias que iam ter os seus nomes, famílias que iam congregar num lugar, mas que iam agir como famílias. Muitas vezes não somos igrejas fortes, porque temos falhas também, desde criança, na nossa paternidade.
Então vai gerar pessoas como daqui para frente, tá bom? Falei do primeiro ambiente, que é o ambiente familiar. Agora aperta o cinto. 30:12. Ai daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Vamos chamar essa geração de uma geração cheia de cegueira espiritual e religiosidade. A Bíblia está dizendo: ai de uma geração que se acha pura aos seus próprios olhos. Parece que eu vejo a minha vida e a vida da igreja do século 21, que se acha pura demais, que se acha santa demais. Tudo isso já vem de um caráter distorcido, de uma criação que não foi do modo que Deus planejou. Ela então agora camufla a sua vida espiritual, acha que agora é santo demais e se acha pura. Mas Deus chama essa geração de pura aos seus próprios olhos, ou seja, só ele se acha puro. Nós vamos abordar um pouquinho disso. O que lhe proporciona tamanha cegueira? Senão o espírito de religiosidade quem faz tudo isso. Como é que pode alguém se achar puro aos seus próprios olhos? Somente debaixo de um espírito de religiosidade. Há muitos de nós falando que os católicos são idólatras. Há muitos de nós achando que Deus veio instituir uma religião chamada evangélica. Deus não responde a católico, Deus não responde a evangélico, Deus responde a filhos. E esses filhos têm que ter um modo de se proceder aqui na terra, que está na sua palavra. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos virar verdadeiros religiosos evangélicos. E quero dizer uma coisa, aí cada um se autoavalie, é um seminário, é um, sei lá, como você quiser chamar, um estudo. Hoje, para muitos crentes se tornaram bons católicos evangélicos, ou bons evangélicos católicos, falta pouquinho. Muitos evangélicos hoje só vai ao culto para tomar a Santa Ceia do mês, ou só vão aos cultos aos domingos, para dar uma aliviada na consciência. Mas quando voltam para sua casa, a sua vida não corresponde com alguém que é filho de Deus. Parece que nós nos encaixamos nessa geração, que são puras aos seus próprios olhos. Por quê, pastor? Porque nós estamos muitas vezes debaixo de uma atmosfera, ou debaixo de uma roupa de religiosidade. Escondemos atrás de alguns conceitos que são padrão de santidade. E muitas vezes, não é aquilo que Deus espera de mim e de você. Este processo geralmente acontece em feridas não tratadas, compensadas por motivações humanas. Resumindo isso, existem muitas pessoas no nosso meio que não venceram lá fora e vieram para o nosso meio com uma última esperança de ter vitória na sua vida. Então camuflam todo aquele processo, toda a ferida da alma, toda a descompensação da alma para dentro da igreja. Aqui eles vão ter que me amar, aqui eu vou fazer de tudo para ser amado, para ser aceito. Então nós começamos a criar algumas coisas. Pastor, como é que a gente pode ver que a gente está doente dentro da igreja? Sintomas: pavio curto. Pessoa que é doente emocionalmente fala: eu falo mesmo, pastor, pisou no meu calo. Eu diria o contrário, sabe porque você falou? Porque você não morreu ainda. Se pisar no seu calo dói é porque você está vivo demais ainda, irmão. Passou um anjo aqui e disse glória a Deus. Pavio curto é um sinal que você está doente na alma. Impaciência é sinal que você está doente. Sabiam onde você ser paciente? Se você não é paciente, você está o quê então? Doente. É só você inverter os frutos do Espírito. Se você não dá aquele fruto, é sinal que você está doente em alguma área da sua alma. Pavio curto, eu falo mesmo. A frase típica de quem é doente: pelo menos eu sou sincero. Fala assim, você nunca conhecia alguém assim, amém? Você nunca se deparou com alguém dentro da igreja assim? Não, eu falo mesmo, porque pelo menos eu sou sincero. Pelo menos eu não guardo para mim. Você não deveria guardar para você, você deveria jogar tudo para Deus. Deus está aqui, eu entrego tudo nas tuas mãos. Você não é depósito de sujeira, então você pega e transfere tudo para o Pai. Jesus disse: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas isso não acontece dentro da igreja não, né, irmão? Isso é só lá fora. Isso aqui na igreja não existe. Eu falo mesmo, irmão, eu tenho que falar, porque se eu não falar eu morro. É melhor morrer salvo, não é? Eu também acho que é melhor morrer salvo. Pastor, o que mais?
Eu queria que você entendesse esse processo que nós fazemos muitas vezes dentro da igreja. Nada mais é do que a espiritualização da ferida. Vamos dar um exemplo aqui, largamos de fumar, largamos de beber, largamos de nos prostituir, agora nós vamos ter um vício gospel. Eu sei que isso é difícil, vou tentar explicar isso para você. Quando isso acontece, pelo menos 3 reações humanas e mais comuns vão acontecer. Tem gente, por exemplo, que ela transformou um vício do mundo em um vício gospel. Ela hoje não tem mais a idolatria da imagem, mas hoje ela idolatra alguém no meio gospel. Não, se o cantor ciclano foi, eu atravesso a fronteira para ouvir, porque eu gosto de ouvir. Eu largo mão de tudo só para ouvir o ciclano pregar. Irmão, põe um nome nisso. Qual é o nome, pastor? Idolatria. Larga tudo só para estar lá. Isso nada mais é do que um vício. Estou dando apenas exemplos, mas eu sei que Deus vai dar muito mais para você. Larga de fumar e de beber, mas sim, agora virou viciado em internet. Tudo que você não consegue deixar, meu irmão, é vício. Até o café pode ser vício. Eu me lembro de um pregador russo que veio pregar no Brasil e disse que ele foi pregar e quando ele chegou no púlpito da Assembleia de Deus ele acendeu um cachimbo. Você imagina isso, né, irmão? O intérprete ficou desesperado. Não pode. Ele apagou o cachimbo todo sem graça, desligou o cachimbo lá, apagou. Chegou a hora dele pregar, ele pediu desculpa, ele falou assim: irmãos, me perdoe. Lógico, falou na língua dele, o tradutor traduziu. É que no nosso país a gente já foi liberto do café, porém a gente ainda fuma. Pois é, irmão, antes de você apontar para alguém, dá uma olhada para a sua vida. Vê se você não deu uma migrada de um vício mundano para um vício gospel. Acho que isso não deve fazer muito sentido, não. Mas vamos lá. Pelo menos 3 reações humanas quando você faz uma espiritualização de uma ferida que não foi tratada e você transfere para um vício gospel. Reconhecemos a ferida. Você pode ter uma primeira reação. Reconhecer a ferida. Pastor, eu acho que a minha alma está ferida. Eu vi que eu estou salvo, já estou ressuscitado igual Lázaro, mas estou cheio de atadura. E aceito o tratamento. É isso que Deus espera. Deus espera que você enxergue a sua ferida e fale: Deus, eu quero ser tratado nessa área, eu não quero mais depender disso, eu não quero mais ter um vício gospel, eu não quero mais ter pavio curto, eu não quero mais explodir em cima das pessoas, eu quero ser tratado, sabe, eu não quero ter impaciência dentro de mim, eu não quero ficar irritado dentro de mim, eu não quero. Os maiores pecados da igreja não são muitas vezes os externos, mas são os internos. São aquelas coisas que só você sabe que está aí dentro de você. Só para você, imagine se Jesus hoje fosse um pouco mais além com você. Pegasse um data show e colocasse dentro da sua mente, do seu coração e projetasse naquela tela, ou em qualquer coisa, tudo que você pensa e age durante todo o seu dia. Os sentimentos mais podres que habitam dentro de mim e de você. Meu irmão, a quem nós queremos enganar? Há um Deus que sonda e prescuta o nosso coração todos os dias. Eu achei que eu estava livre de orgulho. Fui fazer um gabinete com o apóstolo pela primeira vez, como falei aqui. Ele começou a me ouvir e falou: eu vejo como Deus estivesse te apertando. E eu falei assim: Deus já chegou no limite, mas parece que você quer ser apertado um pouco mais. Ele resumiu numa palavra. O que você acha dessa palavra? Quem estava aqui me lembra falando disso. Ele escreveu a palavra no papel e a palavra foi orgulho. Eu digo: Deus, não é possível, está aqui ainda. E eu estou sendo convencido que está aqui ainda. Eu já me abri para a cura, e se Deus vai mostrar por um lado onde o orgulho está escondido na minha vida. Agora eu não sei qual é a sua área, meu irmão, mas há 3 caminhos. E o primeiro que eu queria que você fizesse, que você reconhecesse a sua ferida, você pedisse para Deus: Senhor, mostra a minha ferida, reconheça essa ferida e se permita ser tratado pelo Senhor. Amém? A segunda reação que você pode ter é quando o seu pavio é muito curto. E a terceira, pessoas que são bonitas religiosamente. Pessoas que não são tratadas na sua ferida, ela vai ter um pavio curto para o resto da vida, tá bom? Ela não vai aceitar ser tratada. E a terceira é ser bonita religiosamente. Você pode ter uma terceira reação. Você não é pavio curto, você também não aceita tratamento, então eu vou camuflar a minha ferida. Vou ter cara de piedade, vou falar mansinho, vou tentar ser agradável com todo mundo. O que são pessoas bonitas religiosamente? São pessoas carentes,
na maioria das vezes, que vão ligando a religião com imoralidade. Começa com carência, provocada por falhas ou abuso de paternidade. Na medida em que a religiosidade vai abafando nossa comunhão com Deus, a tendência dessas pessoas é perder terreno e voltar para pecados do passado, onde a imoralidade é um dos mais cotados. Temos, portanto, um ciclo vicioso, onde a religiosidade nos deixa fraco e nos empurra para a imoralidade, e acabamos compensando com um comportamento religioso. Este ciclo geralmente acaba com um grande escândalo. A religiosidade baseada em tradições humanas tem o poder de cauterizar a mente, anular os mandamentos de Deus. E o efeito, eu vou explicar para você tudo isso. E o efeito colateral da religiosidade, uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano, é a justiça própria, o maior inimigo do temor de Deus, deixando-nos insensíveis aos nossos pecados e nos fazendo achar certo somente aos nossos olhos. Pastor, o que o senhor está dizendo numa linguajar muito simples: quando nós não aceitamos ser tratados, se nós não aceitamos o primeiro, vamos ter pavio curto para o resto da vida, ou então vamos ser pessoas bonitas religiosamente. Por termos falhas, por termos carências emocionais, vamos dar um jeito de camuflar e transformar isso em bondade religiosa. Tentar ser quase um espírita gospel. Que isso, pastor? Não, o importante, pastor, é que eu ajudo as pessoas. O importante, pastor, é que eu tenho um amor ao próximo. Depois que você aceita Jesus, o mais importante para você primeiro é obedecer a palavra de Deus na sua amplitude. Não é obedecer somente aquilo que te convém, é obedecer a palavra por inteiro. Quando nós estamos em debilidade emocional, nós vamos camuflar tudo isso em uma palavra chamada caridade. Pastor, existem muitas pessoas caridosas no meio evangélico, mas como também existem muito mais no meio dos espíritas. Mas Jesus disse que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e vendesse tudo que eu tinha, desse o meu dinheiro para os pobres, de nada adiantaria. Sabe a pior coisa que pode acontecer com você? Eu disse isso quando nós estávamos lendo. Se chama justiça própria. Um dos maiores inimigos da cruz de Cristo se chama justiça própria. Porque ninguém pode ser salvo por aquilo que faz. Ninguém. Ainda que você seja a pessoa mais bondosa da igreja, creio, do Brasil ou do Rio de Janeiro, seja a pessoa mais caridosa, você não vai ser salvo por aquilo que você faz, mas você vai ser salvo porque aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. O meu coração, o meu espírito, a minha alma tem que depender 100% do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Só para mexer com o seu orgulho. Tudo que você faz de bom, diz a Bíblia que Deus já preparou de antemão para que você fizesse. Então toma cuidado, porque se você não aceitar ser tratado na sua alma, pode ser que você vai cair em dois erros: ou ser um pavio curto para o resto da sua vida e ficar cheio de justiça própria, ou então você vai camuflar isso de uma maneira religiosa, bonzinho gospel, mas que não tem vida de Deus em você mesmo. E diz o que nós lemos, que essa vida camuflada por religiosidade vai acabar com um grande escândalo na vida dessas pessoas. Então não fique escandalizado com as coisas que você tem visto aqui tão perto de vocês. Pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor está apontando o dedo? Não, irmão. A minha oração é que Deus tenha misericórdia. Tá bom? Porque muita descompensação na alma acaba se transformando em religiosidade. É um assunto muito amplo, que a gente poderia ficar entrando aqui em detalhes, dando exemplo, mas assim não é o caso. O Espírito Santo vai te ajudar a entender isso. Entenda exatamente isso. Uma descompensação na alma vai me fazer ser um belo religioso, mas que mais tarde esse religioso vai acabar num grande escândalo, ou numa grande imoralidade que vai se manifestar na minha vida, ou de qualquer pessoa que não quiserem ser tratadas pelo Senhor. Dá para entender isso? Vocês têm um exemplo aqui tão perto. Pastor, o senhor está apontando o dedo? Não, pastor, pelo contrário, que Deus tenha misericórdia. Foi enganado por um espírito, eu e você caímos no mesmo erro e podemos ser enganados.
Da mesma forma, irmão, cada um tem que olhar para si mesmo, cada um tem que olhar e dizer: Deus, me perdoa, eu estou sendo um belo religioso evangélico. Irmão, a gente tem que olhar para a gente todo dia. O meu apóstolo disse isso, mas ele disse também ao mesmo tempo: eu luto contra o orgulho todos os dias. Eu sei que ele não falou isso para me apontar, ele disse: toma cuidado, você pode estar preso pelo orgulho. Eu já estou convencido, irmão, de verdade. Falando aqui com você, o Espírito Santo já me lembrou de algo aqui. Não adianta, o orgulho está aqui. Enquanto Deus não curar e não tratar, Ele vai sempre usar essa palavra para falar comigo. Eu já tinha usado a minha esposa, você que já me viu falar aqui várias vezes, já me lembra disso. Ele me deu um livro para ler. Minha esposa já está lendo, falou: amor, que livro é esse? Ela está impactada. Eu vou ter que ler. Ele falou: esse livro é para você, e quando você acabar de ler, a gente volta a conversar. E é sobre orgulho. Irresistível aos olhos de Deus, uma coisa assim chama o livro. Os 5 primeiros capítulos é contra o orgulho, os outros 5 é como vencer o orgulho. Só Deus na minha vida. Terceira geração, pastor, Provérbios 30:13. Ai daqueles com altivos são os seus olhos, e levantadas são as suas pálpebras. Uma geração orgulhosa e competitiva. Se não vai se manifestar em religiosidade, se não vai se manifestar em ser ferido e ser alguém explosivo, ela vai se manifestar em orgulho e competição. Alguém que não é bem tratado desde a sua infância, ou ela vai ser competitiva, ou melhor, ou ela vai ser aquela pessoa mera religiosa, um bom padre, um bom franciscano, um bom espírita, um bom evangélico. Ou então, o pastor está dizendo que a evangelho não é salvo. Não, irmão, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que a gente pode correr o risco de ser um mero religioso evangélico. A igreja evangélica não é religião. A igreja evangélica é para filhos de Deus, amém? Não estou aqui querendo dizer que nós somos evangélicos, um linguajar mais conhecido. Mas mais do que evangelho, nós somos filhos de Deus. E como filhos nós temos que parecer com o nosso Pai. Diz que nós somos chamados a sermos semelhantes a Ele. O efeito colateral da competição é a divisão. Começamos a pensar que a igreja é um jogo e que nós não podemos perder. Outras denominações se tornam concorrentes, posições passam a ser mais importantes do que funções, poder passa a ser mais importante do que autoridade, o carisma passa a ser mais importante que o caráter. Se vocês quiserem, como eu disse, eu vou mandar tudo para o pastor, depois você ter tudo isso na sua mão e vai estudar com calma. O tempo é mais importante que o chamado. Todas essas coisas derivam de orgulho e da competição. Por isso, pessoas erradas são promovidas e pessoas certas são sacrificadas. Não, eu vou ler isso aqui de novo para você. O tempo mais importante que o chamado, e todas essas coisas que nós lemos aqui, derivam de orgulho e de competição. Por isso, pessoas erradas são promovidas e pessoas certas são sacrificadas. Geralmente vem de um espírito de orgulho e de competição. Fica a briga, o ministério querendo ser maior do que o outro. Aí se eu falar para você, você vai levantar a mão. Então para mim não pecar, você só pensa, tá bom? Quantas vezes já viu pessoas dizendo: o nosso evangelho, o nosso ministério lá é muito mais forte. Se não falou no linguajar, você notou o que ele quis dizer, em outras palavras, que a igreja dele é melhor. Você deve ter cansado de ouvir isso, irmão. Você vê isso na televisão. Você vê brigas na televisão. De um querendo ser maior do que o outro. Um querendo ser mais importante do que o outro. Da onde vem isso, pastor? De uma alma que não foi tratada. Mas é usado, pastor, é usado por Deus. E glória a Deus por isso, que Deus está alcançando o povo através dessas coisas. Mas Deus não quer. Um pai doente vai gerar filho doente. Isso vai ser um ciclo que não vai ter fim. Nós como igreja, eu falo nós, precisamos nos converter, irmão, nessa profundidade, nessa dimensão. Eu não tenho dentro de mim de querer ser melhor do que ninguém, eu falando aqui, mas eu não sei se lá dentro tem alguma raiz escondida. Mas dentro de mim hoje eu tenho claro, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não quero ser mais santo do que ninguém, eu não estou competindo com ninguém, a gente não foi chamado para competir, a igreja não foi chamada para competir, a igreja foi chamada para somar força. Como é que a gente vai falar unidade se a gente não anda junto com outras igrejas?
Como é que pode isso? Querer que Deus traga um avivamento no Brasil se não há unidade. Sabe quando o Pentecoste veio? Quando todos estavam reunidos no mesmo lugar e orando juntos. Não adianta, irmão, a gente precisa congregar, a gente precisa estar junto. O seu irmão é a lixa que você precisa. A gente tem que estar aqui para se lixar um no outro mesmo, sabe? Ele vai aperfeiçoar você e você vai aperfeiçoar ele. Com as suas mazelas você vai ser instrumento de bênção para o seu irmão. E assim ele também, com as mazelas dele, vai ser instrumento de bênção para a sua vida. Glória a Deus pelas nossas lepras. Acho que você não gostou de ouvir que você é leproso não, né, irmão? Não, a gente está cheio de lepra ainda, a gente está aqui sendo melhorado a cada dia. Aquele que não tem lepra que joga a primeira pedra. E faça seu seguro de vida hoje mesmo, para deixar a sua família bem, porque pode ser que hoje à noite Deus te leva da terra. Ei, irmão, a gente está aqui dentro está uns que estão de pior. Eu tenho consciência plena, se eu estou na igreja, é porque Deus resolveu investir na minha vida, e se Ele resolveu investir, era porque é aquilo que tinha de pior na terra. Jesus mesmo disse que Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Eu sei que falar isso num linguajar tão simples te ofende, que Deus escolheu aquilo que não presta, que não vale nada. Eu sou a maior prova disso, irmão. Deus escolheu porque eu não prestava para nada. Eu vou salvar ele, e na vida dele eu vou ser glorificado. A Bíblia está falando disso para você, só que a gente não gosta disso, a gente gosta de não. É que a gente já cansou de ser represado lá fora, então a gente quer ser bajulado na igreja, irmão. Esse dia eu vi um pastor pregando que lá nos Estados Unidos tinha um programa de computador que você compra, onde você é bajulado durante o dia inteiro. Só recebendo elogio, é só você clicar e começa um monte de elogio para a sua vida. Acho que tem muito crente precisando fazer isso, irmão. Receber elogio o dia inteiro. Parece que ele vem para a igreja para ser bajulado, elogiado. Eu canto, eu prego, pastor. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Eu sou o vice-querubim ungido depois de Lúcifer. Eu sei lá o que a gente quer na igreja, irmão. A gente está aqui para servir, amém? Eu sei que essas coisas a gente não gosta. Esse processo de competição, este processo é a compensação da ferida. Está aí. Aí está o ponto que se levanta o filho pródigo na síndrome da maioridade, da maturidade para uma vida independente. Quando sacrificamos a submissão, sacrificamos a nossa herança. Vou ler de novo. Quando sacrificamos a submissão, sacrificamos a nossa herança. Eu não preciso mais do pastor. Deus fala comigo, eu vou montar a minha igreja, eu vou fazer do meu jeito, eu que sei, e daí por diante. Quando por orgulho sacrificamos pais e mestres, vamos para um lugar de necessidade e orfandade. Vou ler de novo. Quando sacrificamos pais e mestres, pais e pastores, pais e autoridades espirituais, nós vamos para um lugar, para um estado de necessidade e orfandade, sofrendo perdas profundas na nossa identidade. Não se preocupe em ter tudo isso na sua mão. Eu vou mandar para o pastor, quando nós terminarmos essa primeira parte, que terminamos hoje. Na próxima semana ainda mando essa semana para ele, para o e-mail dele, e aí ele vê como ele faz com vocês. E a quarta geração para a gente encerrar hoje. Geração de maledicência e rejeição. Provérbios 30:14. O vento tocou aqui. Diz assim: há daqueles cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos, e os necessitados entre os homens. Tem algum dentista aqui? Alguém que estuda? Que raio-x horrível, né, irmão, de uma boca. Os dentes são espadas, e os queixais, como uma faca. Que raio-x mais estranho de uma boca. Que geração é essa, pastor? É uma geração maledicente e rejeição. Esse é o processo da propagação, da propaganda de uma ferida. São os famosos outdoors vivos. Tem muito crente, não precisa nem ter outdoor na cidade, irmão. Ele mesmo propaga a maldição. Ele mesmo conta para todo mundo o que está acontecendo nas igrejas. É aquela que tem sempre crítica destrutiva, que nada mais é do que vem de um orgulho ferido. Pessoas que vêm dessa quarta tipo de gerações, são gerações que só tem palavras de maldição na boca, só sabem amaldiçoar. Eles são especialistas em denegrir,
com a sua boca, eles são verdadeiras espadas. Eles cortam a vida de pessoas, eles maldizem a vida de líderes, de igrejas, de ministérios. Não cabe a mim falar mal de ninguém, porque eu não sou juiz. Eu não sei como é o coração das pessoas, por mais que elas possam errar comigo, mas aquilo pode ter um motivo naquele tempo. Igual agora aconteceu uma situação com alguém, de um pastor, eu não me lembro agora exatamente da situação, mas eu disse: pastor, calma. Ah, tá, foi numa reunião que eu fui fazer, e na reunião que a gente fez, um pastor se levantou e começou a mostrar um monte de problema. Falou: pô, mas esse pastor só fala de problema. Ele estava preocupado, porque ia ter que soltar um pouco de dinheiro, e estava fazendo obra na igreja. Ele se levantou contra o projeto, que todo mundo concordou, só ele discordou do projeto. Não, eu não concordo com isso não, eu não tenho que fazer isso, eu não sou obrigado a entrar nesse negócio. E depois o pastor disse: pastor, ele lembra aquele irmão? Eu falei: não, pastor, pelo contrário, eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu não sei a luta dele lá na igreja para ele bancar toda aquela obra. Só Deus sabe a luta que ele está atravessando. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você está julgando alguém por uma atitude naquele momento, mas talvez você não está preocupado em saber o que ela está atravessando na casa dela, na vida dela, a pressão que ela está sofrendo. Talvez por não saber lidar com isso, talvez por uma falha lá na infância, por uma ferida que vem desde pequeno, de falta, de necessidade. Ela está apenas reproduzindo alguma coisa, e você vai usar daquilo para ficar difamando, propagando. Graças a Deus, fala para o seu irmão: graças a Deus a sua boca não é assim. Fala para ele. Amém, irmão? A gente tem que tomar cuidado com isso. Onde existe maledicência, existem feridas. E onde existe feridas, existe orgulho. Irmão, toda pessoa que é muito ferida, se você sondar, existe um problema aí: orgulho. Orgulho. A pessoa ferida desiste do amor. Frases típicas de pessoa orgulhosa: na igreja ninguém ama coisa nenhuma. Já viu alguém falar isso? Na igreja é tudo conversa, irmão. Gosta de igreja, está por fora. Esses irmãos que falam que não ama coisa nenhuma. Isso é uma pessoa orgulhosa, que foi ferida por algum motivo na igreja. Achou que igreja é um mar de rosas. Eu sempre brinco e falo que igreja é igual a arca de Noé, irmão. Já entrou na arca de Noé? 2 bichos de cada espécie. Já imaginou o bom cheiro que era lá dentro? Já imaginou quanta sujeira tinha dentro da arca? Mas estar dentro da arca era melhor do que estar fora. Assim é a igreja, irmão, tem muita coisa errada. Estou dizendo aqui, irmão, aonde tem a gente tem problema. A maior prova que a igreja tem coisa errada é que a gente está dentro dela. Irmão, Deus quer tratar com as nossas mazelas, tá bom? A maior prova que tem coisa errada é que a gente está aqui dentro, irmão. Irmão, aonde tem ser humano tem problema. Ponto final. A igreja é constituída por seres humanos, amém? O prédio não é igreja, é igreja porque você está aqui. O lugar é apenas para a gente se reunir e congregar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que, irmão, aonde tem pessoas tem problemas. Mas não vou ser eu que vou ficar propagando feridas. Não vai ser da minha boca que eu vou amaldiçoar a vida de um pastor. Não vai ser da minha boca que eu vou fazer as pessoas pensarem mal a respeito de uma pessoa. Porque talvez ele fez aquilo por causa de uma ferida na alma dele que ele não quis ser tratado. Ou talvez ele nem tinha sido convencido em ser tratado. Porque o evangelho dos nossos dias é: vem para Jesus e receba uma casa própria. Vem para Jesus e tem o seu carro do ano. É o nosso evangelho, é a mensagem que as pessoas mais ouvem. Talvez muitas delas vieram por causa disso. E talvez essas pessoas que pregam isso é porque elas estão debaixo de um ciclo de ferida. Elas vieram para a igreja para ser promovidas e não para ser tratadas. Igreja não é lugar de tratamento. Igreja é para sermos aperfeiçoados. Igreja é lugar de nós sermos transformados de glória em glória. Mas um monte de gente hoje está na igreja atrás de um monte de coisa que está dentro do pacote, mas não é a ênfase do pacote. Deus vai te dar? Vai, se você trabalhar, se você buscar, se você lutar, Deus vai dar. Mas não é a ênfase do evangelho. A ênfase do evangelho é sermos curados, tratados e um dia sermos arrebatados, levados para a glória. Amém? A amargura pode se tornar contagiosa. Meu irmão, toda pessoa amarga é igual catapora em fase de criança, vai passando. É igual gripe agora. Minha filha, eu sei que está num ciclo agora na escola que é gripe. Porque lá está frio. Olha, tem gente de blusa aqui. Eu dormi de edredom em São José. E olha que para mim dormir de edredom tem que estar frio. Ontem no Rio eu dormi com o ventilador ligado.
Eu sei que é diferente. Vocês, calor para vocês, 30 graus, para vocês não é calor. Para a gente é um calor. Então tudo é hábito, né? Costume. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque pode ser contagioso. Toda pessoa amarga, ela contagia outro. Hebreus 12:15, tendo cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, ou seja, nascendo, traduz isso para os seus dias, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vou ler de novo. Tem cuidado que ninguém vos prive da graça, ou seja, uma pessoa contaminada de amargura pode te privar, pode te fazer não viver a graça de Deus, que é o favor imerecido. Estou traduzindo já. E de que nenhuma raiz de amargura, brotando, ou seja, nascendo no coração de alguém, estou traduzindo para você na linguagem hoje, pastor Carlos Silvério, vos perturbe, ou seja, tire a sua paz, contamine o seu coração, e por ela muitos se contaminem. O diabo é especialista, irmão, em feridas que não foram tratadas, ele contaminar alguém com amargura, e essa pessoa com amargura começar a contagiar outras pessoas, através da sua boca, através dos seus lábios, maledicente, e através também de rejeição. A Bíblia fala a respeito de José, que ele foi ferido com flechas de amargura na bênção de Jacó sobre José. Mas essas flechas não foram capazes de ferir José a tal ponto dele reproduzir essas feridas de amargura. Estamos encerrando. Pastor, como tratar todos esses tipos de ferida? Como tratar essa ferida, principalmente essa ferida de maledicência e rejeição? É o filho pródigo, mais uma vez. Isso que eu falo, o filho pródigo é um assunto muito amplo. Deixou o orgulho e voltou, confessou o seu pecado dizendo: pai, que pequei. Ou seja, ele confessou: pai, eu pequei, eu errei. Quebrantou-se, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso mostra um coração contrito, quebrantado. Quer ver quando você sabe quando uma pessoa não está quebrantada? É quando ela sabe que ela errou, mas ela fala assim: não, mas eu não quero perder a minha função, eu não quero perder o meu cargo. Quem está quebrantado, o filho diz: não precisa nem me chamar mais de filho, me trata como um dos seus empregados. Esse está quebrantado, estava disposto até mesmo a perder a posição de filho, para viver um novo tempo na sua vida. Estava disposto a viver como um empregado. Isso mostra humilhação. Humilhação nada mais é do que um orgulho tratado. Irmão, a única maneira de nós vivermos um novo tempo na nossa vida é passar por esse processo, reconhecer a ferida, se quebrantar e se humilhar, dizer: Deus, eu quero. Por isso a carta de Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Ei, meu irmão, eu estou chamando você e convidando você a viver um novo tempo na sua vida. Não é num passe de mágica, é através de um processo muito dolorido, mas de alguém que decide dizendo: Senhor, eu quero se tratar em todas as feridas da minha alma. Senhor, eu me abro para a tua cura, ainda que doa. Eu não quero ter uma vida camuflada por algum daqueles motivos, de um bom religioso, de uma ferida camuflada por algumas coisas, por uma compensação de ser bem sucedido na vida financeira. Tem muito achando que pessoa quer ser tratada, mas ela que na verdade ela quer camuflar dizendo: Deus, me prospera, porque se eu for próspero, todo mundo vai saber que o Senhor é Deus na minha vida. Quem falou para você que dinheiro é sinal da bênção de Deus? Quem ensinou para você essa mentira? Quem te ensinou isso? Dinheiro pode ser um resultado da sua vida espiritual. Conheço muita gente rica que é satanista. Pastor, é bênção de Deus? Não, é permissão. Bênção é outra história. Bênção vai além desse mundo físico. Bênção fala também da eternidade. Amém? Eu não quero ficar insistindo muito, porque, como eu disse, seria um seminário. E nessa noite eu queria orar com você. E eu queria que, se você tivesse coragem, você vai falar com as suas palavras.
Eu aprendi que Deus é um gentleman. Ele não faz nada sem a sua permissão. Há um desejo no coração do Pai de nos curar das feridas mais profundas da nossa alma. Talvez está escondido no seu inconsciente ainda quando você era criança. E hoje você camufla isso de alguma forma. Hoje você consegue esconder a ferida de alguma maneira. Talvez porque você já venceu em alguma área da sua vida, você compensa isso para uma área que você venceu. Mas só talvez nem você saiba que essa ferida está aí. E olha que Deus já fala de orgulho comigo, já faz uns... Olha que eu já falei isso aqui no Abapai, já falei isso em José. E já faz aí, eu vou chutar agora aí pelo menos uns 7 anos. E mais uma vez Deus vem com a mesma palavra, orgulho. E eu dizendo, Deus, então se está aqui, me mostra onde ele está camuflado. Me mostra onde ele está se escondendo. Será que agora é num senso bonzinho, religioso? Eu estou aberto. Eu sei que talvez lendo esse livro Deus vai abrir os meus olhos para onde ele se escondeu dentro de mim. Porque tem muita gente que não é tratada, irmão. Ela camuflou, ela escondeu isso, ela compensou isso com uma outra coisa. Talvez até seu ativismo religioso é uma compensação da sua alma. Deus não procura ativistas religiosos. Deus não procura trabalhadores, Deus procura adoradores. Para Deus não importa o quanto você faz, mas importa o quanto você já foi tratado por Ele. Por isso a Bíblia diz naquele dia, mas Senhor, eu expulsei, eu preguei, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu nunca tive intimidade com você. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu não sei até onde Deus vai nos levar nessas 3 quintas-feiras. Mas a minha oração é que o Espírito Santo fale com você, meu irmão e minha irmã. Eu sei que Deus quer tratar com a nossa alma. Deus quer romper as cordas que prendem os nossos pés às nossas mãos. Deus quer te liberar para um novo tempo. Deus quer arrancar a venda dos seus olhos. Deus quer arrancar. Assim como estava nos olhos de Lázaro, aquela venda nos olhos, para não ver pecados na sua vida e na minha vida. Talvez nós estamos cegos espiritualmente. Olha que coisa linda, Deus está juntando tudo, irmão. Deus está juntando tudo. Talvez Deus está fazendo você, está vendo? Você está cego espiritualmente, você está achando que está tudo bem, mas não está. Você está apenas trabalhando com uma lei de compensação, e eu não respondo a compensação. Eu respondo a filhos tratados, a filhos curados. Por isso, Pai, nessa noite eu quero abençoar os teus filhos, Pai, nessa casa. Pai, eu quero também colocar a minha vida diante de Ti. Pai, se o Senhor usou o meu apóstolo, eu creio que o Senhor usou a vida dele para falar comigo. Pai, eu sei que o orgulho está camuflado na minha vida em alguma área, Pai, em alguma área ele está se escondendo. E talvez esta seja a legalidade para não romper, Deus, para não viver um novo tempo, para que os meus pés talvez não sejam liberados para que eu possa correr ainda mais, andar ainda mais. Talvez as minhas mãos estejam atadas, Deus, por isso que eu não tenho feito muito mais para Ti, porque existe uma raiz talvez em mim. Eu creio que existe uma raiz chamada orgulho, que está escondida em alguma área da minha vida. Mas eu também te peço, Pai, que não somente esta área de orgulho, mas que todas as ataduras, todas as feridas da minha alma sejam tratadas por Ti, pelo Teu Espírito, Pai. Pai, eu tenho certeza que muitos aqui nessa noite também se abram, Senhor, para ser curados. Não queremos ser puros aos nossos próprios olhos, mas queremos ser puros aos Teus olhos, Pai. Nós queremos ser santo não aos nossos olhos, mas queremos ser santo aos Teus olhos. Nós queremos que o Senhor se agrade nas nossas vidas. Queremos ouvir aquilo que o Senhor falou para Daniel: homem muito amado, mulher muito amada, filho muito desejado. Pai, eu creio nessa geração que se levanta para ser curada, para ser limpa, Deus, de toda ferida, de toda compensação, de toda atadura na alma, Pai. Eu abençoo, Pai, os Teus filhos. E eu tenho certeza, Pai, que muito filho aqui nessa noite também se abre, Deus, para ser curado, para ser tratado. Pai, nós queremos viver uma vida santa aos Teus olhos. Nós queremos se levantar para abençoar os nossos pais. Nós queremos se levantar para abençoar os líderes dessa nação. Pai, eu abençoo, Pai, a cada líder cristão dessa nação, que eles sejam frutíferos, que eles sejam cada dia mais prósperos. Pai, eu abençoo a vida do meu pastor, do meu apóstolo. Deus, que a empresa dele arrecade milhões e milhões, que o ministério dele vá muito mais longe ainda, Pai, do que já foi até hoje. Pai, eu me levanto para abençoar a vida do pastor Marcos, Pai, que cuida de mim. Pai, eu me levanto, Pai, eu não quero ser da geração que amaldiçoa, mas eu quero ser da geração que abençoa, Pai.
Eu abençoo o pastor Marcos, Pai. Aquele que cuida, Pai, das minhas mazelas, aquele que cuida das minhas feridas, aquele que ouve os meus pecados. Pai, eu abençoo a sua vida, eu abençoo aquela pedra que está no rim dele, Deus, a sair ou a ser diluída, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Pai, que ele seja um homem próspero, que ele seja, Pai, que ele tenha um casamento cada dia mais abençoado, filhos mais abençoados. Pai, eu abençoo, Pai, esta nação chamada Brasil, e que através da tua igreja, Pai, transformada e curada, o Senhor comece um novo tempo nesta terra, para a honra e glória do teu nome. Assim, Pai, nós profetizamos que o Senhor está começando um processo, Pai, e a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até a volta de Cristo Jesus. Assim nós abençoamos, Pai, os teus filhos nessa noite, no nome de Jesus, amém e